Você vai ouvir agora Mission Day. Graça e paz a todos vocês que estão conosco, que estarão conosco. Com prazer enorme que estamos aqui mais uma vez, trazendo mais um tema muito relevante. Qual é a importância de ser revestido com o poder do Espírito Santo ou com o Espírito Santo? Qual é a importância de ser revestido com o Espírito Santo? É importante? O Espírito Santo é apenas um poder ou ele é uma pessoa? O cristão deve menosprezar ou pode até mesmo excluir da sua vida a ação do Espírito Santo, o revestimento com o Espírito Santo, que a Bíblia tanto fala? Para começar, eu vou ler aqui Evangelho de João, no capítulo 24, mas antes de ler, eu gostaria de saudar também o pastor Vitor, que estará conosco participando dessa live. Graça e paz, pastor Vitor. Graça e paz, Diácono Douglas, a todos aí que vão nos acompanhar, vão assistir esse vídeo. Eu creio que vai ser maravilhoso, né? Um tema muito interessante, é um tema muito relevante, né? O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a necessidade nos dias de hoje do Espírito Santo. Amém. Então aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, nós vamos ver o Senhor Jesus orientando os discípulos, dizendo para eles o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós vemos aqui que a orientação do Senhor Jesus era exatamente para que eles ficassem em Jerusalém, porque a capacitação que faria com que eles fossem testemunhas do Evangelho, como fala, a palavra de Deus, lá em Atos nós vamos ver que o Lucas, que escreveu isso aqui, que está escrito no capítulo 24, ele também escreve os Atos dos Apóstolos, e ele diz que o Espírito Santo capacitaria eles. Jesus diz que o Espírito Santo capacitaria os apóstolos a testemunharem sobre o nome dele acerca do Evangelho, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos sim que o revestimento com o poder do Espírito Santo é indispensável. O cristão precisa sim desse revestimento, o cristão precisa sim desse poder, dessa pessoa que é o Espírito Santo. Nós vamos ver a orientação do Senhor Jesus, ela é clara: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Infelizmente hoje muitos cristãos, pastor Vitor, têm menosprezado isso, o fator revestimento com o Espírito Santo, e nós precisamos desse poder, nós precisamos dessa pessoa ativa em nossas vidas, que é o Espírito Santo, porque é Ele quem nos capacita a testemunhar acerca do Evangelho. Nós vamos ver também em Atos dos Apóstolos tantas coisas, pastor Vitor, que os apóstolos fizeram, que os discípulos realizaram, os milagres, os prodígios foram feitos porque o Espírito Santo estava sobre a vida deles, o Espírito Santo estava encaminhando a vida deles para esse propósito que é de pregar o Evangelho, e eles com ousadia, com autoridade, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de tentações, de situações adversas, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João, nós vamos ver que eles testemunhavam, pregavam a palavra com ousadia e poder, e mesmo em situações de sombra de morte, em situações de morte, como Estevão, que foi apedrejado, ainda assim eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia e poder, porque o Espírito Santo revestia a vida deles com autoridade, porque o Espírito Santo revestia a vida deles com capacitação. E hoje nós também, que somos testemunhas de Jesus Cristo, nós que recebemos Jesus como único e suficiente Salvador, nós precisamos entender que nós precisamos e dependemos da ação do Espírito Santo, do revestimento com o Espírito Santo, para que venhamos ser capacitados a pregar o Evangelho. Charles Spurgeon, o teólogo, ele vai dizer o seguinte, que todo cristão, ele é um missionário ou ele é um impostor. Isso significa que nós não podemos receber o Evangelho e guardar isso apenas para nós. Nós devemos todos ser missionários, e para cumprir a missão de Deus, nós precisamos ser capacitados pela pessoa do Espírito Santo. Com certeza, Diácono Douglas. Jesus, como você leu em Lucas, é bem claro, que eles deveriam aguardar na cidade a promessa do Pai. Então era necessário. Jesus, ele, em Atos do capítulo 1, ele é a sua ascensão aos céus, mas seria necessário que eles esperassem a promessa para então anunciar o Evangelho. Nós entendemos com isso que a capacitação, ela vem do Espírito. O próprio Senhor Jesus, no seu batismo,
né, por João, ele se batiza, ele não precisava, porque o batismo de João é para remissão de pecado, ele não tinha pecado, mas pela sua identificação conosco, pecadores, né, pela sua identificação, ele passa por isso. E a Bíblia diz que o Pai abre o céu, fala e vê uma pomba descer, que é o Espírito Santo sobre ele. Dali em diante começa o seu ministério. Então nós vemos que até o ministério do Senhor Jesus, antes dele começar, teve o Espírito Santo. A igreja, antes de começar, teve o Espírito Santo. Em Gênesis, no capítulo número 1, no versículo de número 1, vai falar que o Espírito pairava sobre as águas. Então nós vemos o Espírito é importantíssimo para nós fazermos a obra de Deus, né? A obra de Deus somente com entendimento, né? Somente com palavras, sem a ação do Espírito Santo, ela é vã. É o Espírito Santo que ilumina, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos que é necessário o revestimento de poder, é necessária a unção do Espírito Santo. E aqui nós entramos também num assunto muito polêmico, né? Que é a questão do batismo com o Espírito Santo. Algumas igrejas acreditam, outras não, mas é necessária a capacitação e a unção do Espírito. A igreja só foi pregar o Evangelho depois que o Espírito Santo veio. O Senhor Jesus começou o seu ministério com o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava no princípio com Deus. O Espírito pairava sobre as águas. Então é importantíssimo que aquele que faz a obra de Deus seja cheio do Espírito Santo, pois o Espírito Santo manifesta as obras do Pai. Nós temos que entender que a busca é fundamental. O que está acontecendo em Atos do capítulo 2? Quando há ali a descida do Espírito Santo, cumpre-se os dias de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, né? E o Espírito Santo ele desce, como línguas repartidas como que de fogo. Mas a Bíblia diz que é um vento, um som como de um vento impetuoso. E essa palavra vento, Diácono Douglas, é muito importante, né? Que o Espírito Santo é como um vento, você não vê, mas você sente. E o próprio Jesus fala para Nicodemos que aqueles que são do Espírito são como o vento. Então nós vemos aqui a evidência do Espírito Santo. Eles recebem capacitação, poder para anunciar o Evangelho. E isso é o Espírito Santo. Ele não é somente um poder, ele é uma pessoa, mas uma pessoa que nos capacita, que nos prepara para fazer a obra de Deus. Não é isso, Diácono Douglas? Exatamente isso. Nós vemos o tanto que é importante o revestimento. Você citou algo importante. A diferença em receber o Espírito Santo ou ser revestido com o Espírito Santo, se nós formos analisar a palavra de Deus, nós vamos ver que há sim uma diferença, pastor Vitor. Quando eu estava aqui me preparando para falar sobre essa live, eu lembrei de uma determinada passagem que está escrita lá no Evangelho de João, no capítulo 20, que fala que Jesus, após ter ressuscitado, soprou sobre os discípulos e disse para eles: recebei o Espírito Santo. Se isso fosse um revestimento com o Espírito Santo, não era necessário lá no final do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus dizer o seguinte: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Então eu aprendo com a palavra de Deus que quando Jesus sopra sobre os discípulos, eles receberam o Espírito Santo. Mas os discípulos só foram revestidos com o Espírito Santo quando nós vimos lá em Atos no capítulo 2, em Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus, ele é derramado, e ali eles começam a glorificar e engrandecer o nome do Senhor com várias línguas, né? E nós vamos ver no capítulo 3 que milagre começa a acontecer e a igreja começa a crescer. O apóstolo Pedro, já inspirado pelo Espírito Santo, começa a pregar o Evangelho e 3.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus. Isso é a ação do Espírito Santo, é o avivamento que os teólogos tanto batem na tecla, é o avivamento que está escrito lá no Antigo Testamento, em Joel 2, nós vamos ver lá no livro de Joel, do profeta Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e ali fala dos dons, que os jovens teriam visões, sonhos, né, que teriam profecias. Aquilo era a ação já, aquela profecia se cumpre aqui no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo de Deus é derramado no capítulo 2, e ali os apóstolos, eles são capacitados a pregar o Evangelho, eles são influenciados por esse poder, por essa pessoa que é o Espírito Santo, que reveste a vida deles com capacitação,
com ousadia, com poder e força. Quando nós decorremos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vimos ali muito poder, pastor Vitor. Nós vimos ali muita intrepidez, muita ousadia, muita sabedoria, porque eles foram derramados pelo Senhor Jesus, o Espírito Santo. Esse mesmo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é Ele mesmo, o Consolador. Ele reveste a vida daqueles que creem em Jesus e que esperam e creem sim nessa promessa, que Ele é quem nos capacita para pregar o Evangelho. E nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 10, gentios recebendo o Espírito Santo, falando em outras línguas, pessoas se convertendo ao Evangelho, pessoas crendo em Jesus, enfermos sendo curados, demônios sendo expulsos. Tudo isso porque o Espírito Santo, ele enche a história daquelas pessoas que criam nessa promessa e que criam no Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso, Diácono Douglas, né? Você citou aí várias passagens de Atos, como você falou. Atos é o livro do Espírito Santo, né? O Espírito Santo impede, o Espírito Santo mostra. Então nós vemos que a importância do obreiro, da igreja, uma igreja sem o Espírito Santo, ela é uma igreja morta. Uma igreja que ela não tem o Espírito Santo é uma igreja que ela fracassa, porque ela não é missionária. Quem tem o Espírito Santo é missionário, Diácono Douglas. Quem tem o Espírito Santo é impulsionado a levar a mensagem, é impulsionado a agir na unção de Deus, né? Nós vemos que é interessante em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu em verdade, aqui João dizendo, né, escrito por Mateus, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, e eu não sou digno de lavar a sua sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós vemos uma passagem que ela é muito criticada por teólogos, né? Tanto calvinista como arminiano, porque aqui se encontra uma passagem onde muitos falam que o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e o batismo com fogo é o castigo, porque o texto continua: em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Mas o fogo na Bíblia também diz respeito à pureza, né? Também diz respeito a poder. Moisés, ele vê a sarça ardendo em fogo, né? Em Levítico nós vemos que o fogo não pode deixar de acender no altar. E aqui não fala batismo com o Espírito Santo ou fogo, aqui fala batismo com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é poder. Nós, pentecostais, acreditamos na segunda bênção, no segundo batismo, né? Essa é a capacitação, né? Seja por evidência de línguas, ou há quem acredite que não precisa de evidência de línguas. A própria regeneração é um sinal de batismo com o Espírito Santo. Mas o fato é que nós acreditamos numa segunda bênção após o batismo sobre as águas. Na Bíblia nós vamos ver em Atos também sobre isso. Aqueles que recebiam o batismo de João, aqueles que recebiam o batismo com o Espírito Santo, né, dependendo da crença, não vão acreditar. Mas é fato que a igreja ela se move na direção do Espírito Santo. Jesus falou: não vos deixarei órfãos, deixarei outro Consolador, e ele testificará de mim. Esse é o Espírito Santo. Porque o Pai envia o Filho envia o Espírito, e o Espírito envia a igreja. Ninguém pode ser enviado se não for pelo Espírito. Paulo, nós vemos em Atos dos Apóstolos que até mesmo o Espírito impedia ele de ir a alguns lugares. Então a igreja hoje ela é governada pelo Espírito. O Espírito é a manifestação do poder de Deus. Quando você ora ao Pai, a sua oração é administrada pelo Senhor Jesus, e o Espírito Santo manifesta a obra. Não é isso, Diácono, que nós cremos? E os pentecostais, eles evidenciam o Espírito Santo, né? Eles dão lugar para o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo agir na igreja. É lógico, tudo com ordem e decência. Mas o Espírito Santo ele tem um lugar nas igrejas pentecostais que não tem nas igrejas tradicionais, né? Onde tem uma evidência no agir e no operar do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, porque Deus é mistério, Deus é tremendo, né, Diácono Douglas? A gente não pode colocar Deus numa caixinha e falar isso aqui é Deus, né? A gente conhece Deus, aquilo que Ele deixou, né? Que é a palavra dele, a revelação. Mas Deus é muito além da palavra. A nossa mente finita não consegue compreender o ser infinito de Deus. E nós cremos que o Espírito Santo ele age no meio da igreja.
Nós cremos que Deus, Ele manifesta a sua obra também na vida do seu povo, através do mover da palavra e do Espírito. E é interessante e necessário que todos nós que seguimos a Cristo devemos receber esse revestimento, esse poder, essa capacitação, porque isso é arma espiritual, né? Isso nos ajuda a fazer a obra de Deus, e é necessário para aquele que prega, para aquele que vive o Evangelho, ser revestido do Espírito Santo. Exatamente, isso é sinal de amor pela presença de Deus, né, pastor Vitor? Quando a pessoa valoriza esse revestimento com o Espírito Santo. Davi era um homem preocupado com isso. A palavra de Deus que fala que quando Samuel derramou óleo sobre a vida de Davi, o Espírito Santo apossou-se de Davi. Isso é ser revestido com o Espírito Santo. É sobre esse Espírito Santo que nós estamos falando, que capacitou Davi a derrubar um gigante e fazer com que o exército de Israel triunfasse sobre o exército dos filisteus. E nós vamos ver, pastor Vitor, infelizmente nos dias atuais, extremos. Da mesma maneira como nós falamos aqui em algumas lives anteriores, algumas pessoas têm extremos em situação da graça, né? Levam para a graça barata, para uma graça de libertinagem, não uma graça de liberdade. E temos também aqueles extremos da lei, que aí também já não consideram a graça, ou talvez até mesmo pregam sobre a graça, mas ainda vivem sobre a lei, porque não receberam esse verdadeiro amor de Deus, que é a revelação da graça dele, como João fala, né? Que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quanto ao Espírito Santo, também temos esses dois extremos. As pessoas que não querem utilizar esses dons com ordem e decência, como você falou, né? Às vezes até zombam, brincam com algo sério, levando para um lado do extremo. E outro extremo já não crê no Espírito Santo, já não crê no revestimento, já não crê na necessidade desse poder que capacita o cristão para testemunhar o Evangelho, para ser testemunha viva do Senhor Jesus Cristo, o que é um problema sério também, pastor Vitor, porque o momento em que nós deixamos de crer no revestimento do Espírito Santo e de que esse revestimento é importante, nós temos a tendência de fracassar. Porque nós perdemos a essência de Deus, nós perdemos aquele que nos guia, que nos direciona por toda a verdade. Como eu não vou crer nesse revestimento? Como eu não vou crer que esse poder, que essa pessoa que é o Espírito Santo é de suma importância para que eu venha ser capacitado a testemunhar o Evangelho? Não, eu não posso levar para esse extremo. Da mesma maneira que eu não posso levar para o outro extremo, que é o extremo da zombaria, que é o extremo da desordem, né, pastor Vitor? Infelizmente nós vemos muito acontecer, mas nós precisamos sim de orar e clamar capacitação, clamar mais e mais da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Davi faz uma oração no Salmos 23, unja minha cabeça com óleo e o meu cálice se faz transbordar. No Salmo 51 ele fala, não retires de mim o teu Espírito, não lance fora de mim a tua presença, me dê um coração, ó Pai, novo, renova em mim um espírito inabalável, não retire de mim a tua presença. E nós vemos hoje que infelizmente muitas pessoas já não se preocupam com isso, com a presença de Deus, com o revestimento do poder de Deus, com o revestimento do Espírito Santo. E nós precisamos desse poder, nós precisamos dessa capacitação para que venhamos pregar o Evangelho com ousadia, com temor diante do Senhor Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos nós vamos ver essa característica na vida da igreja, que em cada alma havia um temor, porque o Espírito Santo acrescentava, o Senhor acrescentava à igreja todo aquele que havia de se salvar. Com certeza, Diácono Douglas, é extremamente necessário o Espírito Santo no seio da igreja. A igreja que não tem o Espírito Santo é morta. E o Espírito Santo ele nos traz fervor espiritual, busca, né? Não existe uma fé sem busca, não existe uma fé sem fervor, é uma fé vã. Então, o Espírito Santo ele nos faz isso, né? E nós devemos sim buscar esse revestimento, nós devemos sim orar com fervor e crer que Deus está dentro de nós, opera na nossa vida, porque isso nos ajuda na nossa busca por Deus, né? Nós sabemos que hoje a teologia reformada ela tem contribuído muito, mas também muitos seminários, né, muitas escolas teológicas têm matado a fé de muitas pessoas, justamente porque não dão ênfase ao Espírito, mas somente na palavra. É lógico que a palavra e o Espírito caminham juntos,
né? Mas a teologia liberal, ela tem destruído muito isso. Por isso que a pessoa que ela busca uma formação teológica, ela deve orar a Deus, ela deve fazer, né, algo ali que vai de encontro à sua denominação, para que ela não venha entrar em conflito, e ao invés de aproximar ela de Deus, ela afastar, porque o Espírito Santo, ele caminha na palavra, né? O Espírito Santo não vai te mandar fazer nada que é contra a palavra, porque ele é o Espírito de Deus, e Jesus é a própria palavra. Verdade. As pessoas, elas têm, Diácono Douglas, um certo preconceito com quem estuda a palavra de Deus, com quem faz teologia, porque acha que não tem o Espírito. E quem tem o Espírito acha que não precisa de conhecer a palavra. Os dois andam juntos, os dois caminham juntos. O Espírito e a palavra estão juntos. Se nós observarmos Atos dos Apóstolos, o que está acontecendo? Eles estão juntos, em fervor, orando, buscando, tinha tudo em comum. E ali o Espírito Santo se manifesta, né? A igreja crescia na doutrina dos apóstolos, ou seja, no conhecimento da palavra, né? E no partir do pão e nas orações, no fervor do Espírito. Então caminha junto, e é necessário nós buscarmos sim essa capacitação, esse revestimento cada dia. A porção de hoje deu para hoje, amanhã eu tenho que buscar. É como aquele maná que descia ali para o povo de Israel. O de hoje não servia para amanhã, tinha que ser o pão de cada dia nos dai hoje. Não é assim a oração do Pai Nosso? A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós devemos buscar comunhão com o Espírito todos os dias, esse alimento para a nossa alma, esse revestimento para a nossa vida, né? Nós vemos, Diácono Douglas, que o fervor espiritual, ele move a fé das pessoas, né? Eu já vi pessoas que têm uma fé muito grande, que têm uma busca intensa por Deus, e Deus operar grandes sinais e milagres. E já vi pessoas que têm um grande conhecimento teológico, mas não tem aquela certeza na oração, e quando ela ora parece que ela não consegue exteriorizar o seu conhecimento. Agora, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, é evidente, porque ele nos impulsiona a fazer, ele nos impulsiona a mover. A igreja que ela é missionária não é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja que ela tem amor é uma igreja cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, né? Eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês são carnais, porque tem contenda, divisão, falta de amor entre vocês. Então nós sabemos que o Espírito Santo não é somente falar em língua, o Espírito Santo não é somente profetizar, não é somente revelação. O Espírito Santo, ele nos leva ao amor, ele nos leva à mansidão, à temperança, ao domínio próprio, à longanimidade. E se nós estudarmos, Diácono Douglas, os grandes avivamentos, né, no país de Gales, na rua Azusa, nós vamos ver que primeiro vem um grande mover na palavra e arrependimento. Há uma mudança, há uma transformação, né? O Espírito Santo, ele vem com uma mudança, uma transformação, porque ele afinal convence do pecado, da justiça e do juízo. Então todos os avivamentos é seguido de um grande arrependimento, de uma grande mudança. Isso é o Espírito Santo. Não é só aquela pessoa que está rodando, mas não arrepende, não tem mudança, não tem transformação, né? Não muda nada no seu comportamento, na sua forma de fazer as coisas, de enxergar o mundo. O Espírito Santo nos muda, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 3, ele diz exatamente isso que você está falando, né, pastor Vitor? Ele fala que é de glória em glória que nós somos transformados pelo Espírito de Deus, e que nós temos que manifestar essa glória nos nossos rostos, nós temos que manifestar essa glória através da nossa maneira de viver. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo nos orienta a não fazermos como os filhos de Israel, né, que tinham medo do rosto de Moisés. Moisés tinha que colocar um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem para ele, porque a glória de Deus que manifestava no Monte Sinai, quando Moisés descia, o rosto de Moisés brilhava, e os filhos de Israel tinham medo de fixar os olhos sobre a face de Moisés. Mas o apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai dizer que não sejamos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, mas que venhamos ser transformados de glória em glória e venhamos refletir a glória de Deus como um espelho em nossa face. É o que nós precisamos, pastor Vitor. É isso que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas.
Ele nos transforma de glória em glória, Ele molda as nossas vidas, Ele faz com que a verdade de Deus transforme o nosso coração, a nossa maneira de pensar, como o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é a ação do Espírito Santo, essa libertação e esse desejo por pregar o Evangelho, esse desejo por falar a verdade, manifestar a glória e a graça de Deus através das nossas obras, através da nossa maneira de viver. Nós temos a alegria de mostrar os frutos do Espírito em abundância, como é escrito pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas, no capítulo 5. É achado em nós, em abundância, os frutos do Espírito, porque nós somos revertidos e temos prazer com a presença do Espírito Santo. Com certeza, Diácono Douglas, assim como Jesus fala para Nicodemos, né? Como o vento, não sabe para onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é movido pelo Espírito. O Espírito Santo é maravilhoso, o Espírito Santo, ele é essencial na vida cristã, na conduta, na igreja, na liturgia, né? No louvor, na pregação, né? John Wesley já falava algo interessante: ou ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Verdade. O sermão ele tem que ter unção, ele tem que ter graça, né? Ele tem que mover o coração das pessoas, não somente mexer com o intelecto, né? Tem pessoas que ela tem uma maneira de pregar muito linda, são palavras bem colocadas, uma eloquência, é até difícil de entendimento, mas não tem esse mover, não tem esse agir, essa unção, essa graça. Então nós devemos derramar na presença de Deus e buscar com intensidade o Espírito Santo de Deus, porque Ele sonda os nossos corações, né? Esse Espírito Ele move em nós, Ele nos transforma, né? Aqui o Geraldo Henrique está dizendo: Deus simplesmente destrói nossas defesas, e assim vemos que somos pequenos perante Ele. Justamente, Geraldo, né? Geraldinho, meu amigo, é isso que Deus faz, Ele destrói nossas defesas, Ele nos constrange, o amor de Deus nos constrange, né? Nós vemos a nossa pequenez. Uma pessoa, quando ela busca Deus com intensidade, eu, como pastor de igreja, como pessoa que busca Deus também, pela misericórdia do Senhor, você sabe disso, porque você também busca o Senhor. A gente vê a nossa pecaminosidade, a nossa insignificância e a grandeza de Deus. Isso nos faz ser humildes, isso nos faz reconhecer o nosso lugar. Por isso que é essencial que nós sejamos revestidos com o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. É exatamente isso, né, pastor Vitor? É o que o Geraldo disse: Deus simplesmente destrói nossas defesas, porque o que nós pensamos que é nosso mérito, que as nossas obras irão contribuir para a nossa salvação, que nós precisamos e dependemos exclusivamente das nossas obras, não. Nós dependemos e precisamos exclusivamente da obra de Cristo, realizada na cruz do Calvário. Essa obra é que nos salva, essa obra é que nos transforma, é que nos molda, e é sempre um prazer, uma alegria. Na presença de Deus, a alegria, a regozijo, é como Geraldo disse, e aí sim vemos que somos pequenos perante Ele, porque a grandeza de Deus, a grandeza do Senhor, como Isaías viu, como Isaías contemplou a glória de Deus, é que nos faz viver em abundância, é que nos faz ter alegria, ter gozo em nossos corações, porque o Espírito Santo também é óleo de alegria. Nós vemos isso no Antigo Testamento, que Ele derramaria sobre nós o óleo de alegria. Nós vamos ver que o Senhor Jesus fala: eu tirarei de vocês o coração, o espírito angustiado, e vou derramar sobre vocês o óleo de alegria. Lá em Isaías, no capítulo 61, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar boas novas aos corações, para anunciar a liberdade aos que estão cativos, para anunciar a liberdade aos que estão em prisões, e assim anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é a obra de Deus, isso é a graça de Deus, é a glória de Deus, é o Espírito de Deus. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. É tão bom sentir a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos dá isso, Diácono Douglas, nos dá alegria, nos impulsiona a viver em amor e unidade. Que você seja tocado pela presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa mover no seu coração e na sua alma, em o nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Você acabou de ouvir Mission Day.